Olá, amigos e visitantes, sejam bem-vindos. Eu sou José Francisco, sou técnico em eletrônica e no vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar falando sobre o sentido de circulação da corrente, seja no sentido convencional ou no sentido real. Mas antes disso, eu vou falar um pouco sobre o criador da pilha, Alessandro Volta. Alessandro Volta viveu entre 1745 e 1827. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, não é inscrito no canal, se inscreva, marque o sininho para receber as notificações e vem comigo nesse vídeo. Bem, pessoal, Alessandro Volta, que nasceu em 1745 e viveu até 1827, em seus experimentos, ele uniu dois metais diferentes envolto, separados por um material isolante. Exatamente como eu fiz aqui nesse desenho, onde o azul é um material, um tipo de metal, e o azul é um tipo de metal e o vermelho outro tipo, sendo isolado por algum material isolante entre ambos, né? É o que eu representei aqui nessa figura. Isso, nos seus experimentos, ele envolveu isso aqui, ó, numa solução e ele observou que acontecia um fenômeno, ele ligando um fio do polo de cima ao polo de baixo e deixando na metade desse fio um fio bem fininho, ele observou que acontecia um fenômeno em que esse fio ele ia ficando vermelho, ele ia aquecendo. Então, acontecia algum fenômeno que até então não se sabia o que era, mas já se imaginava alguma coisa circulando entre um dos polos, que seria o superior, e o polo inferior, porque acontecia esse fenômeno. E aí, baseado nisso, ele utilizou também esse exemplo aqui que eu coloquei, que é muito utilizado até os dias de hoje, que seria um processo mecânico, onde uma caixa d'água, por exemplo, vou botar aqui uma caixa d'água, no caso, né, que estivesse numa posição ou mais alta, essa no caso mais alta que essa, ou com uma quantidade de água maior. Ele observou que ela estando com mais água, a tendência era que essa água, através de um cano, fluísse para a caixa d'água que estava com menos água. E, obviamente, essa água ela iria se enchendo, né, passando tudo para cá, até se igualar a outra caixa, né, no caso. Aí, no caso, seria a igualdade da corrente, no caso, nos dias de hoje, sendo uma pilha, né? Então, ele fez essa observação, e aí ele começou a pensar que o fenômeno que acontecia seria algo que estaria saindo do lado de cima, do lado mais alto, do lado mais positivo, para o lado mais negativo, né? E daí convencionou-se então de que a corrente elétrica, que hora mais tarde seria descoberta, o que seria a corrente elétrica, convencionou-se que a corrente circula do positivo da bateria para o negativo. E aqui eu fiz uma simbologia como se fosse essa mesma, porém aqui já seria a pilha, né? Até porque a pilha, ela trouxe o nome do seu criador, a pilha de volta, né? Que foi desenvolvida por ele, olha só. Aqui é uma pilha, né? Isso aqui ainda é muito comum, a gente ainda tem muitos aparelhos que funcionam. Eu mesmo utilizo muito essas pilhas para consertar, às vezes, algum rádio. Eu utilizo elas, né? Para quem não conhece, a turma mais jovem, né? Mas o que
o que ficou convencionado em função desse processo mecânico, onde a água flui do ponto mais alto, do ponto mais positivo para o ponto mais baixo, que seria o negativo, ficou convencionado que a corrente também circularia do polo positivo, no caso da bateria, para o polo negativo. Isso porque, até então, não havia se descobrido o elétron. Até porque o elétron ele só foi descoberto pouco mais à frente, quando se descobriu o que seria o átomo, né? E aí sim é que viria o elétron. Mas até então, nessa sua descoberta, imaginava-se que algo fluía do positivo para o negativo. E aí, logo depois, quando foi descoberto o átomo, o que se descobriu na verdade? Bom, com a descoberta do átomo, o que se observou? O átomo, em seu núcleo, há os prótons, que são as cargas positivas, e os nêutrons, que são as cargas neutras, né? Em volta do núcleo do átomo, nós temos várias camadas, e a última camada, em volta do núcleo do átomo, não apenas ela, mas ela principalmente, ela tem os elétrons, tem aqui vários elétrons em volta. Eu digo vários elétrons apenas para efeito de exemplificar. Agora, imagine que foi feito o seguinte, aplicando-se uma força no átomo, por exemplo, nesse sentido, essa camada, por último aqui, que da eletrosfera no caso, esses elétrons, eles se desprendem com muito mais facilidade do que as outras camadas, por eles estarem mais longe do núcleo do átomo, por estarem mais longe dos prótons e dos nêutrons. A facilidade com que esses elétrons se desprendem é muito maior. Imagine agora um condutor, vamos imaginar aqui um fio condutor qualquer, vamos imaginar que isso aqui seja um fio condutor qualquer. Vamos imaginar esse fio condutor com vários átomos em seu interior aqui. Okay? Vamos imaginar que temos aqui vários átomos. E nesse fio, digamos que eu aplique a ele uma tensão, ou uma força qualquer, né, em cima deles. O que vai acontecer? Como eu falei aqui, ó, a última camada, os átomos submetidos a uma pressão, eles se desprendem com muito mais facilidade. Então, na última camada aqui, os átomos da última camada, eles irão se desprender com muito mais facilidade. Irão sair do átomo, ok? Indo de forma ordenada, todos para o mesmo sentido. Vejam só, todos os átomos irão sair daqui, ó, de forma ordenada para o mesmo sentido, para um mesmo lado. Tudo isso em função da força que foi aplicada nesse condutor. Então, isso vai formar aqui um fluxo de elétrons andando no mesmo sentido. E o que é esse fluxo de elétrons que estão indo de forma ordenada no mesmo sentido? Nada mais é que a nossa corrente elétrica. A nossa corrente elétrica. Então, já começa a se ver que para que haja corrente elétrica em um condutor qualquer,
é necessário que a gente aplique nesse condutor uma força, uma pressão ou uma tensão, né? Isso aqui, ó, essa setinha que eu botei representando aqui, como se eu tivesse aplicado uma pressão sobre eles, isso aqui é, na verdade, a tensão elétrica, né? E para que haja circulação de corrente, é necessário que haja uma tensão elétrica para fazer com que esses elétrons se desprendam do átomo, da última camada aqui, né, onde eles estão, se desprendam e sigam todos na mesma linhagem, no mesmo sentido. Isso aí é que é a corrente elétrica. É importante observar que sem tensão elétrica, sem uma pressão aplicada, não há elétrons circulando. E se não há elétrons circulando, obviamente não há corrente elétrica. Por quê? A corrente é o aglomerado de elétrons aqui, ó, que estão circulando. É o fluxo de elétrons que é, na verdade, a corrente elétrica, né? A tensão elétrica, ela é representada pela letra V, de volt. E aí, olha só, de onde vem o volt? O volt vem lá da pilha de volta. Como ele assinava volts, acabou ficando o volt como representando a tensão elétrica, como símbolo, né? E a corrente, ela é representada pela letra A, que significa ampere, ok? Para complementar o que seria tensão elétrica, vamos imaginar essa pilha, ela tendo 1,5 volt, que é a tensão dela, né? As pilhas normalmente elas são de tensões baixas. Vamos imaginar essa pilha aqui, como tendo aí 1,5 volt de tensão. Então, tensão é o que é representado pelo elemento, seja uma pilha, seja uma fonte, seja uma bateria. Se isso aqui fosse uma bateria de carro, por exemplo, ela seria de 12 volts. Então, a tensão é o que é representado pelo elemento. Então, imagine que nessa pilha eu ligue nela aqui, ó, uma lâmpada. Vamos imaginar aqui uma lâmpadazinha assim, mais ou menos assim. Vamos dizer que isso aqui fosse uma lâmpada, né, por exemplo. Então, esse 1,5 volt, ele estaria sendo aplicado nessa lâmpada. É a pressão que eu vou aplicar nessa lâmpada para que os elétrons dentro da lâmpada, imagine isso aqui um filamento, está ruim, mas fazer com um lápis aqui que dá certo. Vamos imaginar que aqui é o filamento da lâmpada, olha só. Então, a pressão de 1,5 volt, a tensão ou diferença de potencial vai sair no sentido real, que eu já vou explicar, do negativo da pilha, vai passar pela lâmpada, vai fazer o filamento brilhar, vai sair do outro lado e vai retornar aqui no positivo. Então, isso aqui, tensão seria isso aqui, esse 1,5 volt. Então, vamos lá para o entendimento de onde que circula os elétrons, se é do negativo para o positivo ou se é do positivo para o negativo. E nós vamos entender que os dois estão corretos, tanto no sentido convencional, em que os elétrons circulam do positivo para o negativo, como no sentido real, que circula do negativo para o positivo.
Bom, imaginando que os elétrons são partículas negativas, que logo mais tarde, quando descobriu-se o átomo, comprovou-se que os elétrons são as partículas negativas e os prótons as positivas, e os elétrons, a gente imaginando que na última camada eles se desprendem com muito mais facilidade, concluiu-se que os elétrons, deixa eu desenhar aqui novamente, os elétrons, fazer novamente aqui o desenho como se fosse de uma pilha, fazer um pouco maior aqui, que seria mais ou menos isso aqui. Então, descobriu-se que na parte negativa, que seria os elétrons, teríamos muito mais elétrons do que na parte positiva. Olha só, representando isso aqui, veja que na parte de baixo, que é a parte negativa da pilha, a gente tem muito mais elétrons do que na parte de cima. E aí, entende-se o seguinte, como o elétron, ele é a parte negativa, como o elétron é uma partícula negativa, melhor dizendo, e aqui na parte de baixo eu tenho muito mais elétrons, sendo ele a partícula negativa, isso já nos mostra que a parte de baixo aqui é o negativo da pilha, ou o negativo da bateria, ou o negativo da fonte. E o que acontece? Como a quantidade de elétrons aqui é muito maior que a quantidade que tem em cima, a parte de cima ela seria positiva por falta de elétrons, né? Se elétron é a partícula negativa e aqui eu tenho muito mais, obviamente a parte de baixo é a parte negativa. E o que vai acontecer agora? Esses elétrons, eles têm tendência a igualarem as suas cargas. O que isso acontece? No exemplo aqui, ó, se eu tivesse colocado aqui, digamos, que fosse uma lâmpada, né, como eu citei aqui no exemplo, os elétrons que estão aqui embaixo, que são muito mais do que os que estão em cima, eles tendem a ir para o lado de cima para que as cargas se igualem, como foi citado aqui no exemplo. A lógica é que a caixa d'água, a água, flua para cá até os níveis ficarem no mesmo potencial. Por isso é que foi citado esse exemplo aqui de forma mecânica, embora seja, no caso do átomo, no caso dos elétrons, seja o contrário, né? Aqui seria a forma convencional da energia, né? Aqui já seria a forma real, né? O sentido real da corrente. Então, os elétrons, eles têm tendência a sair do negativo e ir para o positivo para que os potenciais se igualem, né? Por isso, aqui negativo e aqui positivo. Então, no início, ficou convencionado de que a corrente circulava do positivo para o negativo, isso no sentido convencional. Como já havia muitas literaturas na época, ficou dessa forma. No entanto, depois da descoberta do átomo, em que vieram os elétrons, é que se descobriu que realmente a corrente circula no sentido real do negativo para o positivo, ou seja, os elétrons que aqui estão, por serem abundantes, por ter muitos elétrons aqui, esses elétrons, eles tendem a ir para o lado positivo para se igualar às cargas. Imagine se eu tiver, por exemplo, desse lado aqui, vamos imaginar que eu tenha 10 elétrons. E desse lado de cá, eu tenha apenas 8. O que vai acontecer? Esses dois que estão sobrando aqui, eles vão subir para lá para que as cargas se igualem.
até ficarem com a mesma quantidade de elétrons, que aí no caso, quando isso acontece, imagine, por exemplo, a bateria do seu veículo. A quantidade de elétrons que está aqui do lado negativo é muito maior do que a que está do lado positivo, portanto a sua bateria está boa. À medida que você vai utilizando essa bateria, se você deixar, por exemplo, lá o farol do carro aceso, esses elétrons vão se deslocando para lá e essas cargas vão se equiparando. A hora que elas tiverem a mesma quantidade que tem aqui, tiver aqui, a sua bateria acabou a carga. Elas se igualaram. Então, esse é que é realmente o sentido real da corrente. E ficou convencionado o sentido real, que foram os primeiros estudos que foram feitos, né? Acabou ficando assim, né? Porém, na prática, a gente utiliza, na verdade, o sentido convencional para efeito de análise de circuito eletrônico ou para fazer cálculos também, a gente utiliza o sentido convencional. E para isso, eu vou até estar mostrando um exemplo. Olha só, se eu tivesse que fazer uma análise nesse circuito aqui com essa pilha, que é o sentido convencional, eu ia pegar a ponta preta do meu voltímetro, que seria, no caso, a referência, a minha ponta negativa, eu iria colocar ela aqui, ó, no negativo, e com a ponta vermelha, eu iria seguir o circuito partindo do lado positivo. Veja que eu vou colocar a minha ponta vermelha do multímetro aqui e vou seguir, ó, olha só. Então, no sentido convencional, a gente analisa do positivo para o negativo. Aqui, por exemplo, nessa placa, se eu fosse fazer uma análise nela sobre as quedas de tensão que existe nela, eu iria colocar a ponta preta, que é a ponta negativa, aqui no negativo desse capacitor, e com a ponta vermelha eu ia andar o circuito até chegar ao negativo novamente. Veja que se eu estou aqui, ó, com a minha ponta de referência preta aqui, eu venho com a vermelha e eu vou medindo nos pontos, eu vou andando até chegar com a vermelha novamente aqui no negativo. Então, a análise ela é feita do positivo para o negativo no sentido convencional. Isso não apenas a análise. Para efeito de cálculos também, a gente usa o sentido convencional da corrente. Agora, para exemplificar numa analogia o que seria a corrente no sentido convencional e no sentido real, eu fiz esse desenho aqui representando isso como se fosse, por exemplo, um condutor qualquer, um fio condutor qualquer. E eu coloquei aqui, ó, algumas bolinhas. Essas bolinhas, vamos dizer que elas fossem os elétrons, né? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu desenhar aqui, tá? A caneta tá falhando. Vamos imaginar que aqui eu teria aqui os meus elétrons. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Só para que você entenda como que realmente funciona a questão do deslocamento dos elétrons, né? Marcar todas aqui para que a gente entenda. Bom, vamos lá. Vamos imaginar que essa bolinha aqui, para que ela se desloque desse ponto para esse, obviamente, se ela se deslocar daqui para cá, aqui vai ficar vago. Concorda comigo? Se ela vier para cá, ok? Ela vai vir para cá. O que vai ficar aqui nesse lugar? Vai ficar vago. Vai ficar um buraco aqui, correto? Vai ficar um buraco.
Agora, imagine isso porque, para que os elétrons se desloquem, é necessário que haja uma pressão sobre eles, como eu já falei anteriormente. Então, imagine que isso aqui tenha sido colocado uma tensão sobre esse condutor e que essa tensão ela está empurrando os elétrons. Se esse elétron saiu desse quadradinho e veio para cá, obviamente, aqui ficou um buraco, ficou vazio. E aí, se a gente for analisar para baixo, o que que acontece? Esse novo elétron aqui, ele vai pular para cá, não vai? E, obviamente, aqui também vai ficar vazio. Então, imagine que esse cara agora pulou para cá. Esse aqui agora vem, deixa eu fazer com o vermelho, ele vem para cá e aqui ficou um buraco vazio, que é esse cara aqui. E aí, na sequência, vai acontecer a mesma coisa. Deixa eu completar agora para cá, né? Porque os outros, eles terão que ser completados, para que a gente entenda o que de fato vai acontecer lá no final. Que seria os elétrons se deslocando num sentido. Agora, esse elétron aqui, ele vai se deslocar para cá. Se ele se desloca para cá, se esse se desloca para cá, ou melhor, se esse se desloca para cá, aqui fica um buraco, no caso, né? Vamos lá, vamos recapitular. Se esse se deslocou para cá, aqui ficou um buraco. Se esse se desloca para cá, aqui vai ficar um buraco. Agora, descendo. Se esse aqui se desloca para cá, aqui vai ficar um buraco, que é o lugar desse cara aqui. E vamos complementar com ele aqui. Agora vamos para o próximo. Se esse se desloca para cá, aqui vai ficar um buraco. Vamos complementar aqui, depois a gente faz o resto. Se esse se desloca para cá, aqui vai ficar um buraco. Na sequência, vamos complementar aqui agora. Se esse vai se desloca para cá, para o lado do buraco, aqui fica um buraco, que é esse aqui que está representando. Vamos para o próximo. Se esse se desloca para cá, obviamente aqui vai ficar um buraco. Vamos para o próximo. Vou botar ele aqui. Se esse vem para cá, no lugar desse, fica um buraco. Próximo. Se esse agora vem para cá, aqui, aliás, aqui novamente fica um buraco. Agora, vamos complementar aqui, só para que a gente entenda. Eu tive que fazer assim porque é um pouco confuso. A gente fazer todas as bolinhas acaba complicando. Mas vamos complementar aqui as bolinhas para que a gente entenda o que de fato acontece. Observando agora, pessoal, é importante observar que as bolinhas que representam, no caso, os elétrons, todo o tempo elas estavam indo da esquerda para a direita, né? Como foi o exemplo aqui, né? À medida que essa bolinha pulou para o lado de cá, aqui ficou um espaço vazio, né? Ficou uma lacuna. E na sequência, essa próxima bolinha veio para cá, para essa lacuna. E o lugar dela, que está representado aqui embaixo, virou uma lacuna. E na próxima, a mesma coisa. Essa bolinha passou para cá, ocupando a lacuna, e o espaço dela, representado aqui embaixo, virou uma lacuna. Então, a gente observa que os elétrons, eles estão o tempo todo indo para a direita. No entanto, as lacunas, se a gente for observar, olha só, elas estão indo no sentido contrário. Elas estão indo para a direita. Se a gente for, ou melhor, para a esquerda, né?
Os elétrons estão indo da esquerda para a direita e as lacunas estão indo da direita para a esquerda. Então, é importante que se observe que tanto o sentido convencional quanto o sentido real da corrente, eles estão corretos. Embora tenha sido no início lá por convenção, que seria do positivo para o negativo, e depois descobriu-se que, na verdade, é do negativo para o positivo, ambos estão corretos, até porque na bancada de eletrônica, o técnico faz as suas análises com base no sistema convencional, que é do positivo para o negativo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito no canal, se inscreva para receber as notificações, marcando o sininho lá no YouTube, no caso. E se gostou desse vídeo, dá um like para ajudar o canal, isso contribui para que eu possa estar aí postando mais vídeo. Por enquanto é só, um abraço e até a próxima.